Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Arisson do canal Café e Bíblia. Hoje estamos aqui gravando mais um vídeo para vocês a respeito de um tema muito importante, de um personagem muito importante da Bíblia Sagrada. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí embaixo, tá certo? Deixa teu like para estar fortalecendo os nossos vídeos, né? E assim o YouTube vai entender que nossos vídeos estão sendo produtivos e que vocês inscritos estão gostando, né, do nosso trabalho, tá bom? E não esquece de compartilhar, né? Compartilha com outras pessoas para que venham aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E o vídeo de hoje é falando sobre Abraão. Quem foi Abraão na Bíblia Sagrada? Nós vemos que Abraão teve o seu nome mudado pelo Senhor. Outrora era chamado de Abrão, mas depois Deus muda o seu nome para Abraão. Nós vemos que Abraão era filho de Terá e sua família era natural da cidade de Ur dos Caldeus, localizada na Mesopotâmia. Após a morte do irmão de Abraão, a família saiu de Ur em direção à terra de Canaã. Eles foram até Harã e habitaram ali. Nós podemos ver em Gênesis capítulo 11, versículo 31, que vai nos dizer o seguinte: E tomou Tera a Abraão, ou Terá, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, né, a qual Deus mudou também o seu nome para Sara, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã e habitaram ali. Então nós vemos neste momento, amados, né, quando Deus ali falou com Abraão, né, de onde sua parentela, aonde eles saíram daquele lugar, né, onde fala aqui a palavra do Senhor, do versículo 31 do capítulo 11. Então nós vemos o seguinte, que tanto Ur, né, quanto Harã eram cidades pagãs. Ali existia um paganismo muito grande. Então Abraão estava crescendo, né, dentro daquelas circunstâncias. Abraão estava ali crescendo dentro do meio de um paganismo. Então nós vemos o seguinte, que aquelas cidades pagãs e centros de adoração ao Deus da Lua, né, nós vemos que era muito difícil de afirmar com exatidão o período do nascimento de Abraão, mas a maioria dos estudiosos estabelece o início do segundo milênio antes de Cristo como data aproximadamente, né, para o seu nascimento. Então nós vemos que naquele momento, né, naquelas circunstâncias, nós vemos que era possível ver a cronologia utilizando os personagens bíblicos. Além das descobertas arqueológicas, que atestam um paralelo impressionante com o relato bíblico. Nós vemos aqui no capítulo 12, né, quando Deus chama Abraão, ele faz promessas, né, quando o Senhor falou para Abraão no versículo 1, dizendo o seguinte: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Nós vemos aqui Deus falando com Abraão, e eu vejo aqui algo muito interessante, para que as promessas do versículo 2 do capítulo 12 viessem se cumprir na vida de Abraão, foi preciso que no versículo 1 do capítulo 12, Abraão obedecesse à voz de Deus. Então, nós já aprendemos aqui o seguinte, que as promessas só serão concretizadas em nossas vidas se nós obedecermos à voz do Senhor. Então, o que eu acho interessante aqui no capítulo 12 do livro de Gênesis é que a Bíblia nos mostra Deus convocando Abraão para que ele saísse do meio daquele cenário de paganismo. Ele deveria deixar sua parentela, né, partir para uma terra prometida pelo próprio Deus.
com 75 anos, ele partiu em direção à terra de Canaã, levando consigo sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló, e todos os seus servos que havia adquirido. Então nós vemos aqui, amados, a chamada de Deus na vida de Abraão. O que é que Abraão teve, que enfrentar para exercer o chamado de Deus na sua vida? Nós sabemos que a caminhada não é fácil. Nós sabemos que haverá lutas, perseguições, tribulações. Mas o que eu acho interessante aqui é que Abraão, ele ouviu a voz de Deus. E podemos ver o seguinte aqui, que Abraão ele sai em destino da terra de Canaã. Só que Abraão não sabia até então para onde ele estava indo, qual o caminho que ele deveria trilhar. Quantas das vezes estamos nesta caminhada e muitas das vezes interrogamos ao Senhor para saber para onde iremos, qual será o projeto de Deus em nossas vidas, e muitas das vezes o Senhor ele permanece em silêncio. Mas o que eu acho interessante é que Deus cumpriu as promessas na vida de Abraão. Naquele momento, após chegar à Palestina, Abraão ficou nas proximidades de Betel, Hebrom e Bezeba. Mas devido à fome que castigava a terra, Abraão desceu até o Egito, temendo por sua vida. Ele não apresentou Sarai como sua esposa, o que gerou alguns problemas para ele no Egito. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 13. Então, saindo do Egito, Abraão subiu para o lado do sul e retornou para as proximidades de Betel. Tanto Abraão quanto Ló eram muito ricos. Por isso, houve até mesmo contenda entre seus servos. Começou aquela briga, aquela discussão. Porque a terra ali não comportava os dois habitando juntos. Então, Ló e Abraão, naquele momento, se separaram. Ló preferiu residir nas planícies verdes do Jordão, onde as cidades de Sodoma e Gomorra estavam situadas. Já Abraão viajou para uma planície nas montanhas, chamada de Manre, em Hebrom, no lado sul. Então nós vemos aqui a história de Abraão, amados. É marcada pelas promessas de Deus. Inicialmente, Abraão se chamava Abrão, onde Deus, ali, no significado do seu nome, queria dizer Pai exaltado, ou grande Pai. Em Gênesis 17, nós vemos que Deus muda o nome de Abrão para Abraão, onde dando maior ênfase no seu nome, onde aqui a ideia de exaltação era significar pai de muitos ou pai de uma grande multidão. Foi assim que ficou conhecido Abraão na Bíblia Sagrada. Então, naquele momento, Abraão tinha 99 anos quando teve o seu nome mudado por Deus. Então, nós vemos, amados, que tem situações que Deus precisou mudar nomes de pessoas. Pois, naquele momento, Abraão estava tendo uma nova experiência com Deus. Quem sabe, Deus, ele tem um propósito na tua vida e muitas das vezes ele tem que fazer com que algumas coisas aconteçam, com que coisas saiam do lugar para que nós venhamos se afirmar na presença do Senhor. Quantas das vezes passamos por algo, por situações que muitas das vezes não esperamos passar, mas muitas das vezes Deus nos faz passar para que a gente venha se firmar em sua presença. Então, naquele momento, Deus estava mudando o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, e também o nome de Sarai para Sara.
Então nós vemos o seguinte, que não foi apenas o nome de Abraão que foi mudado naquela ocasião, mas o nome da sua esposa também, de Sarai, ela passou a se chamar Sara, né, que significa riso, porque também seria mãe de uma grande nação. Então, tais mudanças nos nomes, amados, têm a ver com a promessa feita por Deus a Abraão, começando ainda em Gênesis capítulo 2, a qual nós lemos aqui. Depois, já no capítulo 15 de Gênesis, Deus prometeu a Abraão que ele ainda seria pai e que seu servo Eliezer não seria o herdeiro de sua casa. Sua descendência seria incontável como as estrelas do céu. Glória a Deus. Então, novamente, no capítulo 17 de Gênesis, mesmo após o nascimento de Ismael, Deus reafirma, né, sua promessa a Abraão, de que ele seria pai de muitas nações. E que de Sara, na ocasião, mesmo com 90 anos de idade, né, ainda seria mãe. Então Deus fez um pacto com Abraão, selou pelo sinal da circuncisão e por fim com o nascimento de Isaque, o filho da promessa. Glória a Deus. Qual é a promessa que Deus tem feito para você? Se o Senhor lhe te prometeu algo, não te preocupas, porque ele irá cumprir. Amém? Deus prometeu a Abraão e a Sara que lhe daria um filho na sua velhice. E assim o Senhor concedeu a Isaque. E sem contar que Deus ainda prova a fé de Abraão, né, quando ele manda sacrificar o seu filho. Mas Deus, ele prepara todas as coisas para os seus servos. Então, nesta noite, que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, tá certo? Deixa teu like para fortalecer os nossos vídeos. Assim o YouTube vai estar entendendo, né, que o nosso canal está sendo proveitoso. Que Deus abençoe a todos. Não esquece de compartilhar essa mensagem, tá bom? E não esquecendo, deixa aí nos comentários qual é o personagem bíblico que vocês querem que eu fale ou qual o tipo de assunto que nós poderemos abordar aqui no canal Café e Bíblia. Que Deus abençoe a todos. Café e Bíblia. Fica na paz.